mim é uma alegria estar aqui. Eu quero agradecer o pastor Ciro, quero agradecer essa casa, quero agradecer o convite. Para mim é um prazer estar voltando aqui. Quem não me conhece, meu nome é Gustavo Paiva, eu lidero uma organização lá de Brasília chamada Nova Geração. Ela tem como objetivo levantar, treinar e equipar líderes para as esferas da sociedade. Eu acredito que Deus está levantando uma geração agora, uma geração influente, uma geração para influenciar cidades e nações. E essa geração é uma geração que não está simplesmente servindo dentro de uma igreja, mas apesar de estar servindo dentro de uma igreja, ela também está servindo o mundo com seus talentos, com seus dons. Sabe que a palavra para adoração é a mesma palavra para trabalho no hebraico. Adoração e trabalho no hebraico é avodar. Então, eu acredito que Deus está levantando agora uma geração de médicos que estão vivendo uma vida de adoração sendo médicos. Deus está levantando agora uma geração de juízes que estão vivendo uma vida de adoração sendo juízes. Eles estão trabalhando no seu ministério. Muitas vezes nós achamos que ministério é só você viver um corpo, você está presente num corpo pastoral. Isso também é ministério. Mas existe também a verdade que ministério não é só viver com um trabalho eclesiástico. É você entender que o teu chamado muitas vezes é ser um juiz, um político, um jogador de futebol. E nós do Nova Geração, nossa organização, ela tem como objetivo levantar e discipular essas pessoas que ficam nas esferas, que trabalham nesses lugares. E também sou pastor de uma igreja local, e é muito bom estar aqui com vocês. O nome da igreja local chama IR, e eu estou muito feliz de estar aqui. Eu queria começar com uma história. O meu pai era um fazendeiro, e o trabalho dele era comprar, formar e vender fazenda. E meu pai juntou um patrimônio bem grande. Ele juntou um patrimônio de mais ou menos 50 milhões de dólares. E ele avalizou 2 pessoas, e nesse aval de 2 pessoas ele perdeu tudo. Meu pai sempre foi um cara de muita palavra, e quando ele avalizou essas 2 pessoas, essas pessoas não pagaram o aval, e ele teve que vender as suas terras, as suas propriedades, seus imóveis, limpar a sua conta bancária e pagar os credores. E então eu cresci numa família que eu tinha tudo, e no outro dia eu não tinha nada. E passou-se os anos, eu casei, eu sou casado há 14 anos, e eu casei nessa época em que a gente estava vivendo esse momento de muita instabilidade financeira. E eu aluguei um apartamento lá em Brasília, na cidade de Brasília. Eu aluguei esse apartamento, que era um apartamento ali quem conhece Brasília sabe que Brasília parece um avião. É o formato de um avião. Eu aluguei ele na Asa Norte. E no meu primeiro ano de casamento, eu estava quebrado. Pensa no homem quebrado, era eu. Eu latia em casa para economizar cachorro. Eu não tinha dinheiro, cara. Eu era um homem que realmente eu só tinha uma fé e um chamado de Deus para fazer algo. Então eu aluguei esse apartamento, e no final do contrato eu não consegui pagar e eu fui despejado. E eu saí daquele apartamento. Eu me lembro que eu recebi uma carta na sexta-feira para sair do apartamento no domingo. E eu desci os móveis pela janela, e ainda bati o sofá na janela do vizinho embaixo. Quando você pensa que a coisa não pode ficar ruim, ele fica pior. E eu bati ali, e quebrou a janela do vizinho. Eu tive que pagar a janela do vizinho. E aí desci aqueles móveis, botei dentro do caminhão, e eu fui para a igreja. Eu liderava adoração na época, e meus pais fundaram essa igreja. E aí eu tinha que liderar a adoração. Eu fui para a igreja, corri para a igreja, cheguei na igreja domingo, tomei um banho rápido, corri com a minha esposa, a gente entrou na igreja, estou liderando a adoração. De repente começa a aparecer aquele tanto de gente na igreja, pastores de vários lugares, alguns com uns vasos de óleo na mão, outros com chifre, que a gente chama de shofar. Lá em Israel aqui é berrante. E aí chegou todo mundo com esses negócios na mão, e eu estou lá, e de repente alguém vira para mim e fala assim: ei, você vai ser ungido pastor. E eu disse: eu vou ser ungido pastor? Ele falou assim: é você. Eu falei assim: mas eu não quero ser ungido pastor. E aí eu me lembro que eu me ajoelhei, mas eu me ajoelhei por desespero, não por unção. Eu tirei o violão, me ajoelhei e falei: Deus, eu não quero ser ungido pastor. E tinha uma criança na minha frente. Na minha vida tudo aconteceu com crianças, sabe? As fases de virada na minha vida tinham crianças envolvidas. E eu me ajoelhei e tinha aquela criança caída ali perto do altar. E eu me arrastei até ela, igual o Ryan, soldado Ryan. Eu me arrastei até a criança, cheguei até a criança e disse assim: ei, seu pai te bateu? Aí ele disse assim:
Ele olhou para mim, os olhinhos cheios de lágrimas, e ele disse assim: não, meu pai não me bateu, é que Jesus está aqui. Aí eu falei: já era, hoje é meu dia mesmo. E aí me ungiram pastor naquele dia. Só que naquela época, lá na nossa igreja, o nego não ungia pastor assim, pegava um olhinho e derramava, passava assim. O nego derramava óleo de verdade, né? Assim, do alto da cabeça, corria pela boca, corria pelo corpo, caía. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Era literalmente isso. E ali eu estou encharcado de óleo no chão, cheio do Espírito Santo, mesmo sem querer, a minha alma dizendo não, meu espírito dizendo sim. Eu levanto daquilo, eu olho para minha esposa do lado, ela está toda também cheia de óleo. A gente olha um para o outro e a gente fala: o que está acontecendo? Vamos embora para casa. Aí a gente lembrou que a gente não tinha mais casa, que a gente tinha sido despejado. E aí eu olhei para ela e falei assim: e agora? O que a gente vai fazer? Aí ela falou: vamos orar, vamos passar a primeira noite nossa como pastor orando, vamos para a frente da bandeira, lá na Praça dos Três Poderes em Brasília tem uma bandeira grande do Brasil, vamos para lá, a gente vira a noite orando. Nisso a minha mãe estava passando, ouviu e falou assim: que papo é esse? E eu não contava nada, sabe, eu entendi uma coisa, que quando você casa, você aguenta suas tretas. Você leva suas dificuldades. Você não fica reportando, voltando. Simplesmente eu estava levando as minhas dificuldades. E eu não ficava voltando na casa do meu pai para reportar as dificuldades minhas. Simplesmente eu estava levando aquilo. E aí ela ouviu e falou assim: não, que papo é esse? Que história é essa? E ela começou a pressionar para a gente dormir na casa dela. E aí a minha esposa disse assim: não, vamos para a casa da minha mãe. A gente fica lá essa noite, nessa semana agora a gente acha um outro lugar e muda. E nós fomos para a casa dela. Eu pensei que ia durar uma semana, isso durou 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. Mas eu me lembro que na segunda-feira, depois desse acontecimento, eu fui para uma quadra em Brasília, que lá Brasília não tem bairros, é quadras. Eu cheguei nessa quadra em Brasília e eu mostrei, eu sentei num quiosque onde vendia apartamentos. Presta atenção. Eu latindo em casa para economizar cachorro, quebrado, despejado. Eu vou para esse lugar, sento lá e viro para a mulher: eu queria ver um apartamento. A mulher: pois não, senhor. Eu estava com a minha melhor roupa, e eu sentei lá, e eu falei: eu quero ver um apartamento. De quantos quartos? Qual é o maior número de quartos que você tem? Eu tenho um apartamento aqui maravilhoso nessa quadra de 3 quartos. Eu falei assim: é esse mesmo que eu quero. Você quer financiar, quer dividir? Não, eu quero à vista. Escreve aí. Ela escreveu, eu peguei o papel, dobrei, saí daquele quiosque, levantei aos céus e falei: Senhor, eu acredito nas tuas promessas, eu continuo andando nos seus caminhos, eu não vou voltar atrás, eu sei que o Senhor tem um chamado para mim, para essa nação e para as nações, eu não vou desistir disso, e diabo, você não me controla. O meu Senhor não é Mamon, é Jesus. Dobrei o papel, botei no bolso. 1 ano e 7 meses eu passei dormindo na casa da minha sogra, cara. Depois de 1 ano e 7 meses, o Senhor me deu essa palavra. E é sobre ela que eu vou falar hoje, porque eu acredito de verdade que Deus quer fazer algo profundo nos nossos corações hoje, que é uma verdade do amor de Deus sobre nós. Guarda aí essa parte do testemunho, no final, do testemunho no início, mas no final vai virar um testemunho. Quando chegar lá, guarda isso, ok? No final eu volto nessa história. Eu guardei esse papel no meu bolso. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Vai lá para Hebreus capítulo 4, versículo 14. Está comigo? Vocês estão bem? Então vamos lá. Diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Diga: todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de que recebemos misericórdia e encontremos graça que nos ajude nos momentos de maior necessidade. Diga: graça que nos ajude no momento de maior necessidade.
Vamos lá, graça que nos ajude no momento de maior necessidade. Sabe que a grande parte da vida cristã, nós acreditamos que nós encontramos Jesus, mas a grande verdade é que sempre nós somos encontrados por Jesus. Não é a nossa força que nos leva até Ele, é a força dEle ao nosso favor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho a nós. Sempre foi um movimento dos céus até nós, nunca foi o nosso movimento até Ele. O nome disso é graça. Mas aqui ele está dizendo o quê? Que existe uma graça que se manifestará no momento das nossas maiores necessidades. Quantos aqui passam por necessidades, por lutas, por guerras, por dias difíceis? Ok, todo mundo, ou ninguém aqui, só lá em Brasília, todo mundo passa. E a grande verdade é que a vida cristã não é uma vida que é uma linha reta. A linha da vida não é uma linha reta. A linha da vida, ela tem picos. Pip, pup, pup. Só que nós construímos uma forma de entender evangelho relacionado à performance, que é muito mais ligado do nosso amor pelo Senhor do que do amor de Deus por nós. Você está aí? Mas a grande verdade é que você na vida cristã, você vai andando e você vai tropeçar e você vai cair. A grande verdade é que muitas vezes na tua caminhada com Cristo, você vai tropeçar e você vai cair. E você vai se levantar. E você vai andar novamente, você vai tropeçar e você vai cair. E a maioria de nós cristãos, quando tropeçamos, caímos, nós não conseguimos mais levantar, porque nós achamos que é a nossa força que irá nos levantar, mas na verdade toda a força que nós temos veio dele. Agora fica comigo. Ele está dizendo que existe uma graça que vai se manifestar no momento das nossas maiores necessidades. Deixa eu explanar isso de uma maneira muito mais clara. Você se lembra da mesa da ceia? Na mesa da ceia estão os 12 discípulos de Jesus sentados ali na mesa da ceia, mais Jesus. Então eram 13 pessoas sentadas. Segundo Leonardo da Vinci, estava todo mundo sentado do mesmo lado da mesa, né? Tipo assim, bate a foto. Não. A mesa, primeiro que a mesa naquela época não tinha cadeiras. A mesa naquela época era uma mesa baixinha assim, ó, que todo mundo sentava no chão, ok? E agora um sentado no chão e se encostava no outro. Então pensa, existia 4 protagonistas na mesa da ceia. Tinham 12, mas 4 pessoas eram protagonistas na mesa da ceia. Nós tínhamos João, o apóstolo João, nós tínhamos Jesus, nós tínhamos Pedro e nós tínhamos Judas. Agora pensa aqui comigo, está aqui Pedro aqui, Jesus aqui, João aqui e Judas na frente de Jesus. Está comigo? Você está aí? Ok. E aí de repente Jesus começa com uma história. E está todo mundo comendo uma boa, todo mundo lá no jantar, todo mundo naquele momento de comunhão e tal. Eu ouvi isso aqui em Colômbia e eu fico pensando sobre isso. Faz uma música tensa aí. Eu acredito que, de repente, imagina, você na mesa da ceia, a minha cabeça é uma cabeça muito imaginativa, tá? Aí de repente Jesus vira e fala assim: alguém aqui vai me trair. Imagina, está todo mundo bem, está todo mundo comendo na mesa. Aí Jesus solta uma dessa: alguém aqui vai me trair. A música cresce naquele ambiente. Vamos lá, se diverte comigo. Vamos se divertir nessa noite. E aí de repente Jesus fala: alguém aqui vai me trair. E aí de repente, eu fico imaginando, sabe, eu vi isso ficou na minha cabeça. Eu fico imaginando aqui João está ali, João está ali, João. Não é você não, João, é outro João. E aí o João aqui, João era chamado discípulo que Jesus amava, era conhecido dessa maneira. E aí Pedro era aquela pessoa, eu não sei se você já estudou a personalidade de Pedro, mas Pedro era uma pessoa extremamente sanguínea. Ele era um cara que não tinha meio termo. Se alguém corresse com ele queria correr mais do que aquela pessoa. Se alguém debatesse com ele, tinha que ganhar o debate. Pedro era desse jeito. Sabe quando Jesus vem lavando os pés dos discípulos, chega até Pedro, aí quando vai lavar os pés de Pedro, Pedro fala bem assim: não, você não lava meus pés, Jesus. Aí Jesus fala para ele: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala assim: então tá bom, então lava meus pés, minha cabeça, meu corpo, me lava inteiro. Pedro era desse jeito.
Eu tenho um discípulo lá em Brasília que é Pedro puro, o nome dele é João Paulo, ele lidera um movimento chamado Céu na Terra, ele é meu filho na fé, ele é Pedro. Semana passada a gente estava comendo uma churrascaria, aí eu falei assim, cara, aqui tem um pastel bom, aí ele levanta na mesa, o pastel, me dá o pastel, não, você pode ficar sentado, cara, só você pedir para o garçom, ele é desse jeito, ele parece Pedro. Então eu fico imaginando quando Pedro ouve a informação que alguém ali na mesa ia trair Jesus. Pedro na hora vira e fala bem assim, e agora? Quem é? Eu não. Aí ele não tem coragem de perguntar para Jesus. Jesus está do lado dele e João está do outro lado. Ele vira para João. João. Eu fico imaginando João inclinado a cabeça sobre o peito de Jesus. O que é, Pedro? Deixa eu quieto. Pergunta para ele quem vai trair ele. Que? Pergunta para ele quem vai trair, quem vai... Segue. Aí João vira para Jesus. Jesus, por que Pedro perguntou para João? Porque João era o discípulo que Jesus amava. Aí João vira para Jesus e fala bem assim, Jesus, quem vai te trair? Aí a música volta. Aí Jesus fala bem assim, aquele que mete a mão comigo no prato, em quem eu botar o pão e der na boca. Presta atenção, por que Jesus faz essas coisas, cara? Por que ele não fala, você é o traidor? Aí Jesus pega um pão, molha aquele pão e vem assim, João, não, Pedro, se é eu que estou na mesa, se é eu boto a mão na boca, não, a boca de outro, não é minha não. Aí Jesus bota na boca de Judas. A Bíblia fala que Satanás entra em Judas. E ele sai para fazer aquilo que ele tinha que fazer. E Jesus vira na mesa e diz assim, alguém aqui, eu estou agora indo entregar a minha vida. E ele se levanta para partir. O Filho do Homem, chegou a hora, é a hora do Filho do Homem. E quando ele levanta, Pedro vira para Jesus e diz assim, Jesus, o negócio é o seguinte, aonde você for, eu vou. Eu vou dar minha vida por você, eu não vou te deixar, eu não vou te largar, eu vou contigo até o fim, porque eu te amo. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Presta atenção, a afirmação de Pedro era, eu te amo. A afirmação de João era, o discípulo a quem Jesus, vamos lá, amava. Quem foi com Jesus até o fim? Aquele que declarava o amor ou aquele que se sentia amado? Presta atenção no que eu vou te dizer. Você sabe por que muitas vezes nós estamos caindo, levantando e andando e nós não estamos conseguindo muitas vezes permanecer no Senhor? É porque nós estamos dizendo, eu te amo, mas na verdade você só ama porque Ele te amou primeiro. Não é o seu amor por Ele que te garante uma caminhada sólida, mas é o entendimento do amor dEle por você. Se você basear a sua vida no seu amor por Ele, se você continuar falando, é porque eu te amo, Senhor, é porque eu te amo, presta atenção, isso tem a sua força, mas a grande verdade é que Pedro estava declarando, eu te amo, João estava declarando, eu sou amado por Ele. A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote, que é Ele, é o amor dEle. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você basear a sua vida cristã no seu amor por Ele, eu quero dizer para você, você não vai conseguir chegar ao fim inteiro. Não é o tanto que você ama a Deus, ou que você professa que você ama a Deus, mas é o tanto que você é amado por Ele. Você lembra quando Jesus foi batizado? A Bíblia diz que quando Ele sai das águas, Jesus está saindo das águas, presta atenção, Jesus está saindo do Jordão, Ele ia começar um ministério de 3 anos, que iria revolucionar a face do planeta, Ele ia fazer milagres que os livros não poderiam conter, o tanto de milagres que Ele fez, Ele iria ressuscitar os mortos, Ele iria abalar as estruturas de poder, Ele iria redefinir a história antes e depois dele. Mas quando Ele sai das águas, o Pai vem dos céus numa voz, uma pomba está lá, a presença do Espírito Santo, e a voz que sai dos céus é, esse é meu filho amado. Deus não está dizendo para ele, você vai fazer um ministério de glória. Deus estava dizendo para ele, você é amado.
A coisa mais importante que você precisa ter na tua vida é se sentir um filho amado. Porque não é minha força, não é o meu braço, não é o meu desempenho, não é o tanto que eu faço, mas é o tanto que Ele me ama. Eu já tentei fazer ministério pela minha força. Sabe, quando as críticas vêm, a gente começa a se sentir tão pequeno, porque a gente não entende que a gente é amado por Ele. Agora João, ele vai com Jesus até a cruz, porque ele se sentia amado. Pedro, o galo canta, Jesus olha para Pedro, e Pedro foge. E a Bíblia fala que Pedro foi para a Galileia, presta atenção. A Galileia ficava mais ou menos 3 dias, de 3 a 5 dias, depende do tempo, como você andava, de caminhada de Jerusalém até a Galileia. Então, Pedro, ele foge para a Galileia. E a Bíblia fala que ele está na Galileia. E quando ele está na Galileia, ele está pescando à noite. E ele está jogando a rede. E de repente, alguém aparece na praia e fala assim: ei, pescou alguma coisa? Pedro diz: não. Jesus na praia diz: joga a rede à direita do barco. E quando ele joga, ele traz uma pesca tão grande de peixes. E ele lembra, a vida dele volta. E ele lembra. Que ele lembra de quê? Ele lembra no dia que Jesus chamou ele, que ele fala: joga a rede à direita do barco. E ele faz a mesma pesca. Ele lembra do dia do chamado. Ele fala: é o mestre. E aqui aparece essa palavra: no dia da tua maior necessidade, a graça de Deus irá aparecer. E aqui a graça de Deus vem sobre ele. Você já caiu? Você já voltou a ser pescador alguma vez? O que Pedro era antes de Jesus chamar ele? O que ele se tornou de novo? Ele voltou à vida velha. Sabe de uma coisa? Você nunca encontra Deus, é sempre Ele que te encontra. E aí Jesus fala assim, e na hora que ele puxa os peixes, ele está pelado. Eu não sei porque o cara pesca pelado, mas ele estava pescando pelado. E agora ele corre, bota a túnica, e ele chega na praia e Jesus está fazendo um peixinho. E Jesus está perguntando para ele: você me ama realmente? Eu te amo. E Jesus fala para ele: apacenta minhas ovelhas. Pedro ainda estava insistindo no amor dele por ele. Pedro ainda estava fundamentando a sua vida no amor dele por ele. E aí Jesus pergunta: você me ama? Ele falou: eu te amo. Aí Jesus vira para ele: apacenta minhas ovelhas. E ele vira novamente e pergunta: Pedro, você me ama? Ele fala assim: tu sabes. Ele já tira o amor dele da reta, porque presta atenção no que eu vou te dizer. Eu sei que muitas vezes nós confessamos, nós cantamos que nós amamos Deus, que nós vamos até o fim por Deus, mas presta atenção, existem horas da nossa vida que serão horas escuras, que nós não vamos entender o plano. Quantos aqui já tiveram orações não respondidas? Todos nós. Quantos aqui Jesus já mandou você fazer uma coisa, você foi fazer e não deu certo? Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas Jesus já mandou fazer algo, eu fui lá fazer aquilo que Ele mandou eu fazer, e quando eu fui fazer não deu certo. Você se lembra quando Jesus vira para os discípulos e diz assim para eles: vai lá, cure os enfermos, expulse os demônios, limpe os leprosos. E eles vão e eles encontram uma criança, um menino, que ele ficava endemoniado desde pequeno, um jovem, ficava endemoniado desde pequeno, você lembra disso? E eles tentam expulsar o demônio daquele menino e não dão conta. Mas eles não tinham sido chamados para expulsar demônios? E por que eles não conseguem expulsar o demônio daquele menino? A Bíblia fala que eles voltam para Jesus. Apesar de Jesus ter enviado eles para expulsar demônios, ali não funcionou. E eles voltam para Jesus. E quando eles voltam para Jesus, Jesus fala para eles: essa caça só sai com jejum e oração. Presta atenção. Muitas vezes você vai ser enviado debaixo de uma palavra que não vai funcionar. O segredo é você voltar para Jesus. Porque quando aquilo ali não funciona, é porque Jesus quer ampliar a sua revelação. Mas quando você vai e não funciona, e você questiona, se você questiona debaixo de uma atmosfera de fé, te dá uma nova revelação. Se você questiona fora de uma atmosfera de fé, te bota em incredulidade. No andar com Deus, olha para mim, andar com Deus, confiança é mais importante do que entendimento. Tem hora que você não vai entender tudo,
Você só precisa confiar. E confiar é mais importante do que entender. No reino de Deus, a confiança está acima do entendimento. Então, quando Pedro ouve, quando ele está lá e Jesus está vindo buscar ele, é porque Jesus queria trazer ele de volta, porque é sempre que Jesus nos encontra, segundo a palavra de Deus em Hebreus 4, a graça vai se manifestar no momento das nossas maiores necessidades. Você está aí? Olha o que diz João, abra comigo em João, capítulo 1, versículo 16, João 1,16, eu estou no finalzinho. Diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, diga plenitude, e graça sobre graça. A Bíblia fala graça sobre graça. Na verdade, o original fala que isso aqui é ondas e ondas de graça. Graça sobre graça, no original é ondas e ondas sobre graça. Diga ondas e ondas de graça. Eu me lembro a primeira vez que eu fui na praia. Eu fui para a praia pela primeira vez, cheguei para ver o mar. Você gosta do mar? Eu amo o mar. E aí eu fui ver o mar pela primeira vez, e eu estava lá no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que eu vi o mar, foi no Rio de Janeiro. Eu era um adolescente, e eu fui com meus amigos, e a gente estava lá e tinha acabado, o mar estava de ressaca. Eu não sei se você já pegou o mar do Rio de Janeiro de ressaca, é bravo o negócio. E eu, a primeira vez que você vai no mar, tu quer entrar na praia, tu quer entrar na água. E aí eu entrei na água mesmo com o mar de ressaca. Eu estou lá naquela praia, e aí a gente está pegando, dando aqueles, furando a onda, tentando permanecer ali, as ondas batendo forte. Aí um amigo meu na praia falava assim: ei, vira para cá para me bater uma foto. Aí o mar está ali, né? Aí a gente vira assim, todo mundo abraça, ele bota a câmera assim para bater a foto. E na hora que ele está batendo a foto, ele faz assim, ó. Ele está com a câmera, ele faz assim, ó. É porque estava vindo uma onda grande, cara. Eu me lembro de olhar, vi a onda vindo, eu furei a onda. Eu tentei furar, né? Ainda fui pego pela onda. Mas eu tinha um amigo meu chamado Ricardo Testa. Então você imagina, a testa dele começava aqui e terminava aqui. E aí a onda pegou a gente, e a gente saiu rodando na onda. E a gente levantava, vinha outra onda, batia sobre a gente. E a gente levantava para respirar, vinha outra onda, batia sobre a gente. E a gente ficou ali um tempão para poder sair. Quando saiu, Ricardo Testa estava com a testa toda ralada. Eu sei o que é ser atingido por ondas e ondas e ondas. Sabe o que o João está dizendo aqui? É que você vai viver ondas e ondas de graça. O que significa? Um movimento contínuo da graça de Deus sobre você. Não é apenas uma vez, não é apenas para um momento, é para todos os momentos da sua vida. Presta atenção, se você está caído, o Senhor está dizendo hoje: a onda de graça está vindo sobre você, porque não é a tua força, é a minha força. Está comigo? Deus não odeia a humanidade. Deus não odeia a sua humanidade, Deus ama a sua humanidade. Você lembra que Jesus chorou quando Lázaro morreu? Presta atenção, pastor Ciro, pensa comigo. Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro e mesmo assim chorou. Vamos lá, gente. Jesus sabia que ia fazer um milagre e mesmo assim chorou. Por quê? Porque Jesus queria mostrar que Ele é humano, que Ele se compadece das nossas dores. Você lembra quando Jesus atravessa a parede? Jesus morre, ressuscita dos mortos, Ele fica com um corpo celeste. E a Bíblia fala que agora Jesus atravessava as paredes. Aí os 12 estão reunidos, os 11 estão reunidos, de repente Jesus atravessa a parede. Imagina, você está lá comendo, lá na boa, de repente, que atravessa a parede. Meu Deus, que é isso? E aí Jesus entra e fala assim: paz seja convosco. E eles estão olhando para Jesus: será que é Ele mesmo? Aí o que Jesus faz? Ele mostra as marcas. Vamos lá, Ele mostra
o lugar da sua aparente fraqueza. E aí o que acontece? Eles reconhecem Jesus. A gente está achando que a gente é muito forte. Escuta, fica comigo. Você se lembra quando Jesus vem andando e tem um homem de uma mão mirrada e tem uma mão de uma mão forte? Você lembra disso? E Jesus fala assim para ele: estende a mão. Qual a mão que ele estendeu? Qual a mão que ele estendeu? Diga: a mirrada. A maioria de nós mostraria o tanto a gente é forte. Deus, olha como eu canto bem. Deus, olha o meu dom. Deus, olha o meu talento. Deus, olha como eu sou um bom administrador. Deus, olha o meu filho passou na Universidade de Medicina em primeiro lugar, está aqui. Agora deixa eu ler um texto para vocês, abra comigo, para você entender que Deus quer as tuas fraquezas. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Olha o que Deus diz aqui. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o que ele está dizendo: a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Diga: força. Você sabe que a palavra força aqui é a palavra grega para dunamis. E o que é dunamis? Dunamis é poder explosivo para milagres. Olha o que ele está dizendo: que é na fraqueza que o poder explosivo para milagres aparece. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos dizendo: Deus, meu braço forte. E Deus está dizendo: eu quero a tua fraqueza, porque eu vim para os doentes. A gente acha, ei, presta atenção, igreja, a gente pensa que é a nossa força que vai nos colocar nos lugares altos, mas não é a nossa força, é a força dele, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansearão, caminharão e não se fadigarão, e subirão com asas como águia. É na força do Senhor, é na força dele que nós vamos. Vamos lá, é na força dele, não é na força do seu amor por ele, mas é a força do amor dele por você. Ele está dizendo: Pedro, imagina o Pedro lá perdido, cara, fraco, mas ele não entendia o que Paulo entendeu, que a força, o poder se aperfeiçoava na fraqueza. E Paulo continua dizendo nesse texto: de boa vontade, que me orgulho nas minhas fraquezas. Vamos lá, diga: me orgulho nas minhas fraquezas. Quem tem orgulho das suas fraquezas? Nenhum de nós, porque nós somos criados numa cultura de desempenho. Nós somos criados numa cultura que é uma cultura de meritocracia. E nada errado contra ela, mas dentro do reino de Deus isso não funciona. No reino de Deus não é o quanto você fez, mas é o quanto você se sentiu amado por Ele. E Paulo está dizendo o seguinte: eu me alegro nas minhas fraquezas. Vamos lá, nós sempre nos orgulhamos do gol bonito que nós fazemos de uma pelada. Cara, deu um gol de bicicleta, minha bicicleta entrou lá no ângulo, lá onde a coruja dorme. Aleluia, glória a Deus pela minha vida. Sabe, a gente se orgulha. Meu filho, como eu disse, meu filho passou em primeiro lugar em medicina. Agora Paulo está dizendo: eu me orgulho nas minhas fraquezas. Na economia de Deus, as nossas fraquezas é o lugar onde o poder de Deus será aperfeiçoado. Escuta, no lugar onde você está sendo mais tentado hoje, onde você está mais errando e caindo, é o lugar onde a glória de Deus vai operar. Quem é um homem mais manso? Quem é um homem mais manso que andou sobre a terra? Um dos homens mais mansos, Moisés. Por que Moisés não entrou na terra? Porque feriu a rocha, se irou e feriu a rocha. Vamos lá, a personalidade de Moisés era ser manso. O diabo tenta distorcer a sua personalidade. Na verdade, onde você está sendo sentado é o lugar do teu destino, é o lugar da tua força. Então, se você está passando um problema hoje, eu quero te dizer: nesse lugar onde vai superabundar a graça de Deus, é onde o poder dunamis, o poder para milagres vai se manifestar.
Sabe, Deus está te chamando nessa noite, sabe, para você não ser uma pessoa que fique, sabe, lamentando da sua história. Chegou a hora de você dizer: Deus, essa minha fraqueza é o lugar onde o teu poder irá operar, e o Senhor vai me levantar como uma voz nesse lugar, e será uma voz para essa nação e para as nações da terra. Eu acredito no teu poder sobre mim. E ele continua dizendo, eu encerro com isso: gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Diga: sobre mim. Essa palavra sobre mim, repousar, a palavra repousar está falando sobre tabernáculo. Você lembra quando o poder de Deus veio sobre o tabernáculo, repousou sobre o tabernáculo? Quando você está se alegrando nas suas fraquezas, dizendo: Senhor, eu me glorio nisso, porque isso aqui é o lugar onde a glória será 100% tua. Quando você está se gloriando nisso, sabe o que vai acontecer com a tua vida? O poder do Senhor vai vir sobre você e vai tabernacular. Nas perseguições, o poder de Deus virá sobre você. Nas críticas, o poder de Deus virá sobre você. Na dor, o poder de Deus virá sobre você. Nós achamos que crescimento espiritual vem quando nós estamos bons em todas as coisas, mas presta atenção, uma das formas de crescimento espiritual é quando você começa a reconhecer que você é fraco, mas no Senhor você é forte. Paulo começa dizendo: eu sou o menor entre os apóstolos. Ele anda mais um pouquinho e diz: eu sou o pior entre os homens. E ele anda mais um pouquinho e diz: eu sou o pior dos pecadores. Vamos lá, eu estou dizendo o apóstolo Paulo, gente. Eu não estou dizendo qualquer pobre miserável, não. Eu estou dizendo o apóstolo Paulo, porque ele sabia que o poder de Deus estava se aperfeiçoando nele. Quem nunca passou por luta na vida, gente? Quem nunca passou por momentos: Deus, está difícil, eu vou desistir. Deus, escuta. Sabe onde as pessoas mais se perdem? É quando elas começam a crescer. Lá nos Estados Unidos, na época da Páscoa, eles pegam os ovinhos de Páscoa, eles pegam e escondem os ovinhos na casa. Sabe? Escondem os ovinhos na casa para as crianças procurarem os ovinhos. Eu faço isso com meus filhos. Sim, eu falo de Jesus, o Cordeiro, tá? Não me matem, por favor. Mas eu faço os ovinhos também. Eu escondo os ovinhos para a gente brincar junto. Afinal de contas, a gente é uma família feliz. E aí a gente pega os ovinhos e a gente esconde os ovinhos na casa. Agora, numa casa, você tem crianças de 5 anos, 4 anos, você tem crianças de 12, você tem crianças de 7, você tem crianças de 13. Então, se você pegar o ovinho e esconder muito bem escondido, o menino de 5 anos, 4 anos não vai achar o ovinho, sim ou não? Agora, se você botar os ovinhos muito bem, num lugar muito aparente, os de 13 vão achar primeiro. Então o que a gente faz? A gente faz uma reunião familiar. É o seguinte: os ovinhos que estão na mesa de centro da sala são dos pequenininhos. Fala para os maiores isso. Os ovinhos que estão no tapete da sala são dos pequenininhos. Não pega eles. Ok? 1, 2, 3 e... Aí os meninos saem correndo. Pega os ovinhos. Quem acha os ovinhos primeiro? Os pequenininhos. Porque eles correm para a sala. Ah, achei! E eles se acham maiores. Eles correm porque achei! Os maiores demoram mais tempo para achar. Olha para mim. Assim é a vida cristã. Quando você se converteu, você orava, as coisas aconteciam assim. Sim ou não? Você se lembra? Você tinha um fogo, você orava as coisas. Falou assim: Deus, eu peço que o Senhor me batize no Espírito Santo. Vai pro primeiro culto na igreja. Ora, caramba, xara, caralho. Você fica até assim, né? Sei lá como é que é a parada. Ficou ruim, né? Piada ruim, tá bom. Você orava pelas pessoas, as pessoas eram saradas, as coisas aconteciam assim. Você pediu uma coisa para Deus, 3 minutos depois, pum, acontecia. É os ovinhos na sala. Quem acha os ovinhos primeiro? Mas quando você começa a crescer, Deus começa a esconder as coisas nos lugares mais ocultos. Sabe por quê? Porque Deus não está te vendo mais como um menino. Por isso as suas orações não estão sendo respondidas assim. Porque Deus está te levando a um nível de crescimento. Escute, Deus não esconde as coisas de você, Deus esconde as coisas para você.
Mas quando Ele está te vendo que você está crescendo, Ele começa a esconder nos lugares mais ocultos. E Ele está dizendo: vai lá, filho, você cresceu, eu quero que você ache naqueles lugares. Você está aí? Está aí? E a maioria das pessoas desviam ou perdem a fé quando começam a orar e as coisas não começam a acontecer. E na verdade, isso é um processo de crescimento. As orações respondidas imediatamente dão fé. As orações não respondidas imediatamente, quando você continua orando, te dão um caráter de fé. E mais forte do que ter fé, ter um caráter de fé. O que eu quero propor? É que Deus está dizendo bem assim: eu te amo. E não importa o que você está passando, eu te amo. Não importa se você tropeçou, eu te amo. E não é o teu amor por mim, é o meu amor por você. E hoje nós vamos mergulhar nesse amor. Eu queria que você ficasse em pé. Se coloque em pé. Você está aí? Quantas vezes você caiu, tropeçou e você está tão decepcionado com você? Só abre as mãos e fecha os olhos assim. E fala: venha o teu amor sobre mim. Diga assim: eu sou um filho amado. Não é a minha força, é a tua força. Não é o meu desempenho, é o teu desempenho. Diga: o Senhor me ama. Eu sou um filho amado. Está sentindo? Você está se condenando. Isso é o peso da religião sobre você. Você está se condenando. Isso é o peso do legalismo sobre você. Ele te ama. Diga: Jesus me ama. Vamos lá, comece a falar: o Senhor me ama tanto, Jesus. O Senhor tomou sobre si as minhas dores. O castigo que traz a paz estava sobre si. É tudo sobre quem o Senhor é. Não é pela minha força, não é pelo meu braço, não é pela minha. É o Senhor. Sabe o que eu sinto? Eu sinto que Jesus está indo a Galileia te buscar hoje. Sabe, você estava prestes a desistir, abrir mão das coisas, desistir do teu ministério, porque você tentou tantas vezes e não conseguiu. Você estava prestes a desistir da sua história. Você lutou e você não conseguiu. E você está dizendo: Deus, eu não consigo me manter. O Senhor está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há uma graça aqui. Está sentindo o amor dele? Está sentindo o amor dele? Começou. Você está saindo do Jordão. Hoje é o seu Jordão. Hoje é o seu batismo. Hoje é o dia em que você sai das águas. E quando você sai das águas, você vai encontrar o Senhor dizendo: você é meu filho amado. Comece a falar das suas fraquezas agora. Mostra o teu braço mirrado para Jesus. Jesus, eu sou fraco nisso. Senhor, eu sou fraco nisso. Mas o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Não é a minha força. Os homens estão olhando para mim querendo um desempenho meu, mas eu quero a tua força sobre mim. Senhor, eu oro pelo poder explosivo para milagres essa noite. O poder explosivo para milagres. Sabe, se você está se sentindo condenado pela religião, condenado, carregando um fardo e um peso,
Chegou a hora de você deixar isso de lado. Você não pode andar para 2019 carregando esse peso. Se você está carregando esse peso, sabe, sai do seu lugar e venha para frente. Se ajoelha aqui na frente. Eu quero fazer, eu normalmente não faço isso, mas eu sinto que algumas pessoas precisam ser livres da religiosidade, livres do legalismo. O Senhor está quebrando isso hoje. Vamos lá, se movimente, não tenha vergonha. Ele te ama, não existe mais nenhum peso sobre você. Ele te ama. Sabe, você carregou o fardo até aqui. Ele te ama, não existe mais peso sobre você. As coisas velhas ficaram para trás. Aumenta a tua presença aqui. Sabe, o seu coração se esfriou na última estação. Você viveu esse ano, o seu coração se esfriou. Você está igual Pedro, jogando rede. Eu sinto que Jesus está te chamando hoje para Ele. Se você quer reconciliar com Jesus, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Se hoje você quer dizer: Deus, meu coração volta para Ti, vem para Jesus hoje, vem para Jesus. Vem reconciliar com Ele, vem, isso, vem para Jesus hoje, vem para Jesus. Sabe, você tem sofrido assédios na tua alma. O diabo está dizendo que você nunca vai conseguir vencer essa tentação. O diabo está te dizendo que você não vai conseguir sair da homossexualidade. O Senhor está dizendo: ei, é o meu amor. Vem reconciliar com Jesus hoje. Vem dizer: meu coração precisa voltar a queimar. Eu quero queimar por Ti. Eu quero queimar de amor por Ti. Mas antes eu preciso sentir o Teu amor. Beba do amor de Deus agora. Beba. Se lembra do meu testemunho? Então, depois de 1 ano e 7 meses, eu me levantei. Deus me disse: abre a janela. Eu abri a janela. Quando eu abri a janela, o sol estava brilhando. E Deus me disse assim: seu inverno acabou, Guga. Fosse provado e aprovado. Eu saí para trabalhar, fazer as coisas do ministério, voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, uma pessoa me chamou e falou assim: ó, Deus mandou te dar isso aqui. E uma pessoa, membro da família da minha esposa, pegou e deu para a gente um apartamento. A gente ganhou nosso primeiro apartamento. Passou-se 5 anos, minha família cresceu, eu tive outros filhos, eu tenho 3 filhos. Eu falei: precisa de um apartamento maior, vamos comprar um apartamento maior. A gente foi comprar, eu falei assim: olha aí o apartamento que você quer. Ela olhou, falou assim: eu gostei de um numa quadra tal. Ela entrou lá, a gente comprou aquele apartamento daquela quadra. E quando a gente comprou esse apartamento, eu entrei no apartamento, levamos todas as mudanças para lá. Eu estou desmontando as caixas, eu acho a folha, o flyzinho. Você se lembra que eu fui numa casinha lá, de um quiosque, ver um apartamento? Eu achei aquele papel. Quando eu abro o papel, era no prédio que eu comprei o apartamento. Era o apartamento que eu tinha olhado há anos atrás. Eu quero dizer para você: a graça de Deus vai se manifestar na tua vida no momento da sua maior necessidade. Quantos aqui estão passando por necessidades? Levanta tua mão bem alto ao céu. Agora o poder de Deus vai vir sobre você. Pai, eu oro para que os teus anjos entrem nessa casa agora. Que o Senhor toque os teus filhos. Que o poder do Senhor venha aqui agora. Que a graça do Senhor venha aqui. Só aguarde. Aumenta a tua presença, Senhor. Aumenta a tua presença. Levante suas mãos aos céus, bem alto, e diga: graça sobre mim, Jesus. Graça sobre mim, Jesus. A graça do Senhor está enchendo a sua vida.
O rabababa chorocoroba carabachara carabacaraba choro. O rababa, mais aumenta o teu poder aqui, Senhor. Aumenta o teu poder aqui, Senhor. Aumenta o teu poder aqui. Seus olhos me viram quando em secreto eu fui criado. E essa aí, esse mover impossível que aconteceu na sua vida, é como o Espírito Os meus dias contados e escritos em seu livro. Com o sopro divino, puseste vida em mim. Me amaste primeiro com amor maior do mundo. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te amo mais que o ouro, prata. Vamos lá, erga suas mãos aos céus. Vamos lá, o Senhor te ama. Não é a tua força, não é o teu braço, não é o teu desempenho, é o desempenho dele por você. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pela sua pisadura nós fomos sarados. É aquilo que Ele fez. Ele pagou o preço, Ele abriu os braços, e Ele está dizendo: você é minha, você é meu, a sua história é minha, os teus desejos, a tua vida, os teus sonhos, os teus projetos são meus. Eu sou o seu Deus. Graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. Vamos, igreja, levante suas mãos. O Espírito de Deus está aqui hoje. Os teus olhos me viram quando em secreto eu fui criado. Os meus dias contados e
mãos aos céus e cante. Preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma, Senhor, te amo. Vamos levando sua voz com todo o teu fôlego. Mais que o ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te amo. Mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus. Mais que o ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te mais que o ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te mais que o ouro, mais que a mim. Eu sinto que nós devemos fazer algo e nós vamos encerrar assim, amém? Escute. Quantos se sentem aqui amados por Deus? Vamos lá, quantos se sentem amados por Jesus? Eu queria que a gente desse um brado de amor. Eu queria que a gente gritasse por um minuto, sabe? Que vai ser o grito de libertação da religião, do fardo, do peso, daquilo que você carregou até agora, que tem que ir embora. Sabe, não é o tanto que nós o amamos, mas é o tanto que Ele nos ama. O nosso amor é uma resposta ao amor dEle por nós. Então o que nós vamos fazer? Eu vou contar de 1 até 3, você vai dar um brado e você vai permanecer gritando por um minuto, amém? Amém? Isso e todo o peso, fardo da religião, do medo, da angústia, do desempenho pessoal, tudo isso vai embora e a graça de Deus vai nos lavar. Preparado? Preparado? Não pare de bradar. Esse grito vai correr a cidade, essa cidade. Eu acredito que isso vai ser um sinal do mundo espiritual, que vai tocar essa cidade, e milhares de pessoas serão alcançadas nos próximos dias para Jesus, e nos próximos meses, no próximo ano, que é o brado da graça. Você vai, e não vai parar por um minuto. 1, 2, 3. Tu és